um pouco para a gente como é que foi o processo, né, de elaboração dessa exposição, da escolha das imagens, como que foi esse processo e qual foi o trajeto que você pensou para a exposição? Então, esta exposição surgiu, é o resultado da Sofia, digamos assim, enquanto uma investigadora com vários perfis. Por um lado, há o meu contexto de investigadora na área da comunicação em saúde, que obviamente já trabalho esta área há alguns anos e obviamente me dá um olhar mais atento às questões da saúde e obviamente também em relação à questão da pandemia. Depois temos um olhar mais da investigadora da Passeio, que é a plataforma de arte e cultura urbana do SEX. E enquanto investigadora da Passeio, durante alguns meses, eu fiz trabalho etnográfico no centro da cidade. E, portanto, ao fazer esse trabalho, eu conheci o fluxo da cidade, o comércio tradicional, aquele movimento das pessoas que trabalham nos serviços, portanto, todo um contexto antes da pandemia que me fez olhar para a cidade de uma outra maneira, agora no confinamento. Estas fotografias foram tiradas, portanto, em pleno confinamento, durante um passeio higiênico, como se chamava na altura, e, portanto, também entra aqui a Sofia, que é cidadã, não é? Uma cidadã que esteve durante bastantes meses em casa, a trabalhar em casa, e que neste dia em que foram tiradas as fotografias foi passear no centro histórico da cidade. Eu construí a exposição, no fundo, com uma narrativa. Portanto, por um lado, temos o passeio pela própria cidade. Ao longo da exposição, das 11 fotografias, nós vamos vendo algumas ruas da cidade, portanto, é quase como um passeio pela cidade, mas focamos também em questões práticas, como, por exemplo, o comércio tradicional, naquela fotografia em que aparece, por exemplo, a esplanada e as lojas fechadas, e há aqui um olhar atento, lá está, porque eu tinha a noção do que era antes da pandemia, e há também uma preocupação pela questão de não termos praticamente pessoas na cidade, a cidade está vazia, não é? E daí o nome da exposição, Braga sem viva alma. De facto, há aqui um olhar para o lado sombrio, para o lado frio e solitário da cidade, mas também há uma vertente de esperança que está muito relacionada com as fotografias de cariz mais religioso, digamos assim, e também com a fotografia do espaço dos seguros, que é, no fundo, a ideia de que há um fim à vista da pandemia e que podemos ter alguma esperança. Ainda assim, aquilo que eu foco na exposição é o facto de termos as ruas vazias, de haver um confinamento implícito. Se por um lado este passeio é uma liberdade, não é? Portanto, eu até digo que é um ato de rebeldia naquela altura, porque praticamente não se podia passear na cidade. Portanto, por um lado é a liberdade de sair, mas ao mesmo tempo há um confinamento implícito, porque o facto de não haver gente na cidade demonstra que as pessoas estão confinadas em algum lado. Portanto, no fundo é um olhar. Esta exposição não pretende de todo ter um valor estético, porque eu não sou artista fotográfica, não é? Mas é sim um olhar. Ela traz para a gente uma sensação do vazio, né? Exato, da solidão. As ruas desertas. Era essa a tua intenção? Sim, a minha intenção era precisamente olhar para a cidade e ver como ela está num confinamento, portanto vazia, sem alma, sem pessoas, sem aquilo que era típico na cidade antes da pandemia. Portanto, apesar de haver aquela ideia de esperança, a ideia central é do vazio, não é? Do frio, da solidão. É algo assim.